Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez na casa do Senhor, alegres, estamos aqui, ó Deus, para louvar, para engrandecer o teu santo nome. Para isso, nós vamos pedir ao nosso amado irmão João, esteja fazendo uma oração inicial nesse instante. Oremos. Obrigado, Senhor, pela comunhão com os irmãos, Senhor, cada pessoa que se encontra aqui, Senhor, por nos dar a oportunidade, Senhor, de estarmos juntos aqui, louvando e agradecendo pelo santo nome, Senhor. Amém. Grandioso Deus, abençoa esses irmãos que estão direcionando para cá, Senhor. Livra-nos de todo mal, Senhor, Pai. Esta palavra desta noite, Senhor, possa entrar em nossas vidas, Senhor, fazer morar, nós possamos viver, Senhor, este evangelho tão maravilhoso que és Deus, Senhor. Grandioso Deus, louvas, glórias, louvor e adoração, Senhor, pois tu és bendito, misericordioso e grandioso, e a tua graça nos basta, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo eu te prestigio, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículos 15 a 17. Eu estarei lendo o primeiro versículo, os irmãos o segundo, assim sucessivamente os três versículos. Hebreus capítulo 9, versículo de 15 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortes, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Ainda estaremos lendo em 1 Timóteos. Primeiro livro de Timóteos, capítulo 2. Versículo de 3 a 6. Primeiro Timóteos, capítulo 2, versículo de 3 a 6. Da mesma maneira, de maneira responsiva, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. O qual assim mesmo se deu manifestado por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Só até aí, meus queridos amados irmãos, vamos estar abrindo nossos cenários para estar louvando o nosso Deus com todo entusiasmo, o hino de número 269. Seja bendito o Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue
Vamos abrir nossas Bíblias agora no livro de Isaías. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Eu estarei lendo, os irmãos estejam acompanhando a leitura. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que pago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Mais uma vez. Eu mesmo sou o que pago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Ezequiel 33:11. Eu estarei lendo, os irmãos estejam acompanhando a leitura também, em silêncio. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos maus caminhos. Convertei-vos dos maus caminhos. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Vamos relaxar nossas cabeças, vamos estar confessando a Deus os nossos pecados. Logo após alguns momentos de oração silenciosa, quero convidar a nossa irmã Rosângela, esteja fazendo uma oração de confissão de pecado. Amém. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho Jesus. Ó Pai, louvado seja o teu nome. Graças te dou, ó Deus, porque o sangue nos purifica de todo pecado. Amém. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus de misericórdia, é Deus que apaga as nossas transgressões. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Graças te dou, Pai. Graças te dou pelo perdão. Que o Senhor sempre nos conceda também a graça de perdoar, Senhor. Perdoar a quem nos ofendeu, a quem, ó Deus, tem nos ofendido. Sim, Jesus. Pai, louvado seja o teu nome. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor nos fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor há de fazer na tua casa. Meu Deus, na vida de cada um de nós, na vida da minha família. Deus, eu te louvo pela vinda do Espírito Santo, que é o nosso consolador, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Deus, que cada dia nós possamos ser convencidos, ser, meu Deus, que cada dia nossos pecados, Pai, sejam revelados a nós, para que possamos nos render aos teus pés, meu Deus, confessarmos e nos arrependermos de cada um dos nossos pecados. Que o Senhor venha nesta noite, ó Pai, sondar os nossos corações, desce aí em nós, ó Deus, algum caminho mau, assim como o salmista Davi orou. Eu também oro nesta noite, Senhor, sonda nossos corações, sonda-nos, ó Deus, e dá-nos a tua graça cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
João capítulo 8, versículo 3 ao 11, eu estarei lendo, os irmãos estejam acompanhando essa leitura atentamente. João capítulo 8, versículo de 3 a 11. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia-lhes, tentando apanharem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistia na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nós sabemos que nós somos pecadores e continuaremos a sermos pecadores enquanto nós vivemos na face da terra. Mas uma coisa é certa, que os cristãos que professam o nome do Senhor não possam ter prazer no pecado. O próprio Jesus disse: vai e não peques mais. Nós temos que fazer por onde o máximo possível de não ficar cometendo pecado, principalmente o pecado decorrente, aquele pecado que você pede perdão a Deus e semana que vem você está pedindo perdão a Deus pelo mesmo pecado, e na outra semana você está pedindo a Deus perdão pelo mesmo pecado. Deus não é um Deus de brincadeira. Aqui esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e pela lei de Moisés ela teria que ser apedrejada. Mas Jesus deu uma lição para aqueles fariseus, dizendo: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Assim somos nós também. Às vezes nós somos um fariseu na terra. Nós ficamos olhando muito a vida do outro e questionando: a vida do irmão está assim porque tem pecado. E muitas vezes nós cometemos os mesmos pecados, ou até vezes pior. E Jesus está dizendo: vai e não peques mais. Que Deus esteja nos abençoando. Amém? Nós agora vamos estar cantando o hino de número 79 do nosso cenário. Este momento é oportuno para aqueles irmãos que tiverem trago seus dízimos, as suas ofertas, estejam devolvendo ao altar do Senhor. Amém? Hino de número 79 do nosso cenário. Glória ao Salvador.
a estar agradecendo os dízimos e ofertas. Diácono Wilson está agradecendo os dízimos e as ofertas. Oremos. Graças a Deus, obrigado por tocar, Deus, para agradecer, louvar o santo nome, agradecendo o Pai, a vida, a oferta, Deus, de cada um que contribuiu ao Senhor, Pai, que possa levar a sua obra, Deus, e cada um possível, Pai. Sim, Jesus. E nós queremos prosperidade, Deus, possa fazer a mudança, Senhor. Restauração de paz, perdão do nosso pecado, Amém. Agora nós vamos passar ao Ministério do Louvor, que vai estar cantando hinos espirituais para o louvor e honra e glória do Santo Nome. A palavra está com o Ministério do Louvor.
pedir a nossa irmã Lívia, esteja fazendo uma oração. Nessa oração esteja suplicando pela professora das crianças, por todas as crianças que estarão descendo, para o seu culto, uma linguagem própria para cada uma das crianças. Que Deus esteja abençoando cada criança, em nome de Jesus. Vamos orar. Logo após as crianças e a professora possam estar descendo, e logo após eu passo a palavra para o pastor que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Oremos. Deus, obrigada, Pai, pela oportunidade de estar na presença, para te adorar, te agradecer pelo santo nome, Pai. Obrigado, Pai, por todos que puderem estar participando aqui, essa que não puderem estar, Pai, que você possa estar abençoando cada um no seu devido lado. Ó Pai de amor, agora em especial, eu esteja pela vida das crianças. Se eu posso, Deus, estar, Deus, colocando no coração as ideias, Deus, a tua palavra, a tua muita bondade. Ó Pai de amor, entregar a vida de cada uma delas em tuas mãos, juntamente com a professora, Pai, que desse, Deus, sabedoria, Pai, para poder estar, Deus, ensinando, Seu Deus, as boas mãos para essas crianças, ó Pai. Entrega a noite nas tuas mãos, perdão os nossos pecados, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Agora eu passo a palavra para o pastor Cícero, vai trazer a mensagem da parte do Senhor. Amém? Boa noite, meus queridos irmãos. Glória a Deus por mais uma noite na presença do Senhor, culto solene, onde nós podemos glorificar o nosso Deus, cantar Hosana, Hosana nas alturas, como foi cantado aqui, muito bem pela equipe de louvor. Deus tem abençoado esses irmãos, tem sido uma bênção, viu? Meus queridos, convido os irmãos para que nós possamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 4. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, nesse texto. Nós estamos ainda comemorando a data da Reforma Protestante, sendo no dia 1º de novembro, mas como o dia caiu no sábado, vamos aproveitar o domingo para ainda fazer uso, dessa data tão importante. Hebreus capítulo 4, do verso 11 ao 13. A palavra do Senhor que nos diz assim: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar. Obrigado mais uma vez, ó Pai, por esse momento tão maravilhoso na Tua presença. E agora te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra, ela venha, ó Deus, nos fortalecer, ela venha nos ensinar, ela venha, ó Deus, moldar cada um de nós nessa noite, a ponto, ó Deus, de nós amadurecermos mais um pouco na Tua presença. Nos ajuda, derrama a Tua graça e misericórdia sobre a vida de cada um dos queridos irmãos que estão aqui nessa noite. Te pedimos, como João Batista pediu, que eu diminua para que o Senhor cresça cada vez mais no nosso meio. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não sei quantos dos irmãos viram no decorrer de 2 semanas sobre um pastor batista e na sua homilia estava dizendo que a palavra de Deus ela precisa ser atualizada, porque segundo ele a palavra de Deus não está alcançando as minorias. E no caso nós sabemos,
Essas minorias são gays, lésbicas, negros, um discurso de esquerda, um discurso progressista que tem invadido as igrejas. Nós estamos vivendo um tempo, meus queridos, que o movimento chamado liberalismo, que entrou nos Estados Unidos há alguns anos atrás, já tem invadido o Brasil também há algum tempo, mas a narrativa do liberalismo não tem sido tão escancarada, ou não tinha sido tão escancarada como está sendo nesses últimos dias. Para os irmãos entenderem qual é o argumento do liberalismo, ou o que ele fala, uma das coisas que o liberalismo defende é a desmistificação do conceito sobre Deus. Então, essa ideia transcendente de que nós estamos aqui, precisamos buscar Deus, essa necessidade, ela é diminuída pelo liberalismo. Há uma concentração do liberalismo nas coisas físicas, palpáveis, e não em coisas transcendentes. E desmistificam Jesus, desmistificam a Bíblia, a ponto de dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Esse movimento, essa ideologia, está em várias igrejas no Brasil. E tem feito o quê? Tem desmistificado ou desconstruído a Bíblia. As pessoas, por causa desse discurso, não têm visto a necessidade de ler a palavra de Deus, de estudá-la. Ou quando leem, quando estudam segundo os preceitos do liberalismo, que mostra que a Bíblia é apenas um livro de história, e que o conteúdo na Bíblia são apenas relatos de pessoas que viveram há 2000 anos atrás, e que muitas coisas que são faladas aqui não passam de lendas. Como nós estamos vivendo, né, meus irmãos, momento de alegria por comemorarmos a Reforma Protestante, seus 503 anos, nós sabemos que um dos pontos defendidos pelos reformadores é só a Escritura. E a palavra de Deus, ela foi traga de volta pelos reformadores como sendo base para a fé dos cristãos na época. Por quê? Porque na época, o que tinha como doutrina era a base teológica da Igreja Católica, que estava voltada para o quê? Para a tradição. O catolicismo da época não defendia a interpretação hermenêutica da Bíblia. Aliás, ninguém lia a Bíblia, a não ser os monges. A palavra de Deus ficava trancafiada nos mosteiros e ela era usada somente pelos monges católicos. E após a reforma, a palavra de Deus, ela foi levada para o povo, mostrando a preciosidade, a importância da palavra de Deus na vida da igreja e na vida do crente. E é isso que nós precisamos perceber, meus irmãos, que está acontecendo nesses últimos dias. O inimigo está tentando tirar das nossas vidas, ou deixar com que a gente pense que a palavra de Deus não tem tanta importância na nossa vida. E que isso daqui é apenas história, ou lenda, ou contos, ou coisas inventadas pelos discípulos ou pessoas que viveram com Jesus há 2000 anos. Mas eu quero informar para os irmãos que isso é mentira. Isso é mentira, isso é argumento do inimigo que está entrando nas igrejas e atrapalhando a caminhada cristã. Quando o inimigo afirma ou põe no coração de um pastor que a palavra de Deus não tem efeito, que a palavra de Deus é um livro comum, um livro de história, ele está tirando desse livro a autoridade, o poder daquele que o escreveu. Porque quem escreveu este livro aqui foi Deus. E isso é claro para nós. E deve continuar sendo claro para nós. Quando nós lemos esse texto de Hebreus, capítulo 4, eu quero que os irmãos entendam que Hebreus, no capítulo 3, o escritor aos Hebreus está combatendo um momento em que a igreja está deixando de adorar Jesus para buscar Moisés. E ao invés da igreja se apegar a Jesus, a igreja está se apegando a Moisés. O que o escritor aos Hebreus está fazendo aqui? O escritor aos Hebreus, ele está
fazendo com que as pessoas da igreja, ou os hebreus, retornem a Jesus e saiam do legalismo e voltem para Cristo, porque eles estavam abandonando Jesus para servir a Moisés. E agora, servindo a Moisés, tudo aquilo que Deus falou por meio dos profetas e tudo aquilo que Deus cumpriu por meio de Jesus é tirado do contexto da igreja. E o escritor aos Hebreus está combatendo isso aqui. Ele está colocando Jesus como sendo o cabeça, a principal pessoa na igreja, ou para a igreja. Como estão desconstruindo nos nossos dias a Bíblia? Nessa época dos Hebreus estavam desconstruindo Jesus. Jesus não é tão importante para a igreja. Importante para a igreja é Moisés. E isso, meus irmãos, estava afetando a comunidade nesse tempo. E eu gostaria, meus irmãos, de trazer um alerta para os queridos irmãos nesse momento, pensando no tema para a mensagem: confia e obedeça a palavra de Deus. Confie e obedeça a palavra de Deus. Porque nós não podemos perder, meus irmãos, essa convicção de que a palavra de Deus é importante, que ela tem poder, que ela tem um escritor, e esse escritor é o nosso Deus. E pensando na comemoração da Reforma Protestante, é exatamente em momentos assim que nós devemos valorizar mais ainda a palavra de Deus. E aqui, o escritor aos Hebreus, ele vai nos orientar a como fazer isso, a como valorizar a palavra de Deus. Ele está trazendo o texto aqui e está dizendo para essa igreja: olha, vocês estão deixando de adorar Jesus para adorar Moisés, mas lembra, Moisés, ele não entrou na terra prometida. Moisés não chegou a entrar no descanso de Deus, mas Jesus entrou. E vocês, ao invés de seguir Jesus, que entrou no descanso, ou aquele que venceu a cruz está sentado à destra de Deus, vocês estão querendo seguir Moisés, que não entrou no descanso. Então a ideia do escritor aqui é passar para essa igreja de que ela deve continuar confiando nas promessas do Senhor e não se voltar para Moisés, ou para a lei, ou para regras antigas que estão vencidas, e seguir Jesus, que venceu, que abriu a porta do céu para que nós pudéssemos entrar. E para nós, meus irmãos, nessa noite, a ideia é nós confiarmos na palavra de Deus, porque é ela que tem respostas para as nossas dificuldades, para os nossos anseios, para nossas labutas, para nossas tribulações. Nós devemos confiar na palavra de Deus. Como eu disse para os irmãos, estão trocando a palavra de Deus por outras coisas. Estão tentando tirar a palavra de Deus, a força da palavra de Deus, das mãos dos crentes. Porque, querendo ou não, meus irmãos, você vem para a presença de Deus por conta da pregação da palavra. É por meio da pregação que o Espírito Santo nos alcança. Não tem outro meio. É somente por meio da pregação. Se tira a palavra de Deus, se tira a Bíblia, vai se usar o quê? Para evangelizar, meus irmãos. Não tem outro meio, não tem outra ferramenta a não ser a palavra de Deus. Por isso que o escritor aqui vai nos mostrar o que nós devemos fazer, ou vai dar orientações sobre como deve ser nossa relação com a palavra de Deus. Então, primeiro, como deve ser nossa relação com a palavra de Deus? Devemos diligentemente descansar na palavra de Deus. O versículo 11 diz assim: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O que o autor aos Hebreus está falando nesse versículo aqui? Ele está falando para o povo da igreja hebraica: olha só, vocês estão seguindo Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, mas ainda existe o descanso para entrar, a terra do descanso. Então se esforcem. Ou seja, a terra do descanso aqui é a promessa. As promessas do Senhor ainda estão vingando.
E assim como o povo de Israel desobedeceu a Deus e não entrou na terra prometida, assim como o Senhor disse, esse povo não vai entrar na minha terra, desobediente desse jeito não. Tanto que os irmãos sabem que entrou só 2. A mesma coisa que o Senhor está dizendo para nós. Para entrar na terra prometida, para alcançar o descanso, nós precisamos confiar na palavra do Senhor, que é o que muitos do passado não fizeram. Quem não entrou na terra prometida? Quem não confiou na palavra. Quem vai alcançar o descanso do Senhor? Quem confia no Senhor. Então a ideia do escritor aos Hebreus é: continue confiando na palavra de Deus, porque é ela que vai te dar força para entrar no descanso. E o descanso é o quê? O descanso é confiar nas promessas. O descanso é saber que o que o Senhor fez por mim e por você foi de uma vez só e já está resolvido. O descanso é saber que os nossos pecados foram perdoados e devemos confiar que os nossos pecados foram perdoados. O descanso é saber que o Espírito Santo está fazendo a obra de Deus nas nossas vidas, nos conduzindo à santidade, e devemos confiar nisso. O descanso é a obra expiatória perfeita de Cristo para nós ou por nós. Saber que não precisamos fazer obra nenhuma, que não precisamos ajudar a obra expiatória de Cristo em nada, mas saber que o que Jesus fez por nós basta, e então descansar. O descanso de Deus é saber que o Senhor é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele está no controle de tudo, e por sabermos disso, que Ele está no controle das nossas vidas, do nosso tempo, do que fazemos, quando levantamos, como deitamos, devemos descansar e confiar no Senhor. A ideia do descanso aqui é isso, é confiar, é se entregar a esse Deus e deixar Ele trabalhar na minha e na sua vida. Porque ao contrário desses infiéis aqui, que é falado no texto, ou o povo do passado que não entrou na terra do descanso, não entraram por quê? Porque desconfiaram da palavra, porque não confiaram na promessa, porque duvidaram de Deus. E aqui, meus irmãos, o autor está nos chamando a que diligentemente nós descansemos na palavra do Senhor. Ele está tentando mostrar que o que a palavra de Deus fala se cumpre, e o que a palavra de Deus diz é verdade, diferente do que está sendo anunciado aí fora, de que a palavra de Deus perdeu seu efeito e que a palavra de Deus é um livro histórico, diferente. O autor está dizendo, não, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus tem efeito sim. Então, meus queridos, o texto aqui está dizendo, devemos ter cuidado para não fazer como os antigos fizeram. Veja o que o texto diz, o verso 11 na parte B, quando ele diz assim, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Eu vi um comentário de um pastor falando sobre esse pastor que disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Até um pastor da nossa denominação, que disse assim, esse moço já estava demonstrando sua queda há um tempo atrás, e agora provou que caiu, porque ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada, ele desconstruiu a Bíblia toda, desvalorizou a Bíblia. O que é isso, irmãos? Queda. Uma vez que desconfiamos da palavra de Deus e não cremos nela, aqui o texto está dizendo, cuidado, para você não se comportar igual os antigos, igual a igreja do passado, ou igual a Israel, quando estava no deserto, murmurando, reclamando de Deus, desconfiando das promessas de Deus. O que aconteceu? Deus disse, esse povo aí não vai entrar no meu descanso não. É só você ler o capítulo 4 de Hebreus, a partir do verso 1, o Senhor está dizendo quem vai entrar e quem não vai entrar. E o alerta para nós aqui é esse também, meus queridos. Não que nós perdemos a salvação, não que nós não vamos alcançar a eternidade. O descanso que ele está falando aqui é o descanso nas promessas. Sabe quando você está ansioso, afobado, porque algo não está acontecendo na sua vida, que você orou e o que você orou ainda não aconteceu, está passando luta. Ele está trazendo para nós a ideia de confiar na palavra de Deus, em meio às lutas, dificuldades, e descansar.
Esse descanso é uma ideia de confiança em Deus, mesmo em meio a qualquer circunstância. Entrar no descanso de Deus é o descanso da confiança naquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. É essa a ideia. Então, meus queridos, Ele está tentando nos mostrar que nós precisamos ter zelo e perseverança, e isso é necessário. Não devemos deixar de ser diligentes. É como se o autor dissesse para nós: não comece e desista no meio. Continue ou vá até o fim. Continue confiando nas promessas do Senhor. Continue confiando naquilo que o Senhor prometeu. Israel no deserto tinha a palavra de Deus. Israel tinha as promessas de Deus, mas desconsiderou. Não devemos então seguir o mesmo exemplo de Israel. Devemos, como diz o primeiro ponto aqui, diligentemente descansar nas promessas do Senhor por meio da sua palavra. Quais orientações do escritor dos Hebreus, meus queridos, devemos abraçar em relação à palavra de Deus? Segundo, devemos dar atenção às advertências e promessas das Escrituras. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja, que interessante. No contexto ele está dizendo: olha, não desvalorize a palavra de Deus, não desvalorize as promessas de Deus, busque descansar nas promessas de Deus. Por quê? Verso 12, porque a palavra de Deus é viva. Ou ele valorizando a palavra de Deus, ou ele valorizando o poder da palavra de Deus. Ele está dizendo: a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por que ele está dizendo para nós valorizarmos a palavra de Deus? Porque ela tem poder de atuar nas nossas vidas. Ela tem poder de nos fortalecer, ela tem poder de nos conduzir, ela tem poder de mudar nosso contexto. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é ativa. A palavra de Deus é a espada de dois gumes. E o povo do deserto tinha quebrado a obediência a Deus e tinha deixado de obedecer a sua palavra. Os irmãos entendem a importância da palavra de Deus que está sendo dada para nós aqui através desse texto? Que muitas vezes, meus irmãos, nos apegamos a coisas, a outras situações que tomam o lugar da palavra de Deus, e nós buscamos nesses outros contextos efeitos, socorro, ajuda, sendo que a ajuda e o socorro está aqui, na palavra de Deus, que estão tentando tirar das nossas mãos, que estão tentando fazer com que a gente não dê o valor merecido e necessário a esse livro aqui, que é escrito por homens, mas inspirado por Deus. Então, meus irmãos, os Hebreus aqui está nos alertando no versículo 12, que deixar de reconhecer a palavra de Deus resultará em julgamento, porque antes de tudo, no versículo 12, a palavra diz que Deus nos examina. Veja que contexto interessante. O versículo 11, ele diz: olha, não deixe de valorizar a palavra de Deus. Por quê? Verso 12, porque ela é viva e eficaz. E se você desobedecer a palavra de Deus e não conferir a ela o bem necessário, verso 13, é o nosso terceiro ponto. Quais orientações do escritor aos Hebreus quanto à nossa relação com a palavra de Deus? Ponto 3, devemos lembrar que estamos expostos diante de Deus. Olha o verso 13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Veja que contexto maravilhoso.
O escritor aos Hebreus está dizendo: valorize a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é viva e eficaz. E se você não valorizar, o que acontece? Deus está de olho em você. Porque Deus estava de olho no povo no deserto. O povo no deserto obedecendo a Deus, fazendo o que queria, achando que Deus não estava vendo. E Deus vendo tudo. Aliás, meus irmãos, a tradução grega para a palavra aqui, ó, que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes. Essas duas palavras do grego são duas palavras difíceis até de falar. Porque a tradução de nua aqui e descoberta, ou descoberta e patente, está relacionado à luta naquela época, na época do escritor aos Hebreus, de dois homens se degladiando, mas pelados. Então você imagina duas pessoas lutando, brigando nus, e as pessoas assistindo. Então a ideia do escritor é dizer: você está como um lutador pelado, lutando, e Deus está vendo tudo. Quando não obedecemos a palavra de Deus, o autor está dizendo aqui, meus queridos, Deus está vendo. Deus viu quando o pastor disse que a palavra de Deus precisava ser atualizada. Olha o que ele está passando agora. Deus vê, meus irmãos, quando nós, muitas vezes como cristãos, não damos o valor necessário à palavra de Deus e nos apegamos a outras coisas. Mas a palavra do Senhor para nós nessa noite, meus irmãos, é que se nós queremos encontrar descanso, paz, tranquilidade para nossas almas, confiar na palavra do Senhor, saber que ela tem poder, ela é viva e eficaz, e saber que o nosso Deus está vendo tudo. O mais importante aqui, meus irmãos, é saber que Deus sabe como você é, que Deus sabe quem você é. O que importa aqui, meus irmãos, é que Deus é saber o que Deus tem pensado sobre nós. Porque quando nós estamos nus diante de Deus, Deus olha da eternidade para nós e diz: olha, aquele servo meu ali, ele é assim, assim, assim. Aquele dali é assim, assim, assim. Por quê, meus queridos? Nós temos que conscientizar que nós vamos dar conta das nossas vidas, das nossas atitudes. Que o próprio Deus vê tudo, incluindo nossos pensamentos e motivos mais profundos da nossa alma. Quando ele diz, no finalzinho do verso 13: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não há como escapar do olhar de Deus. Ele é onisciente. Então, mesmo que nós tentamos de alguma forma fugir do Senhor com nossas desculpas, o Senhor conhece o nosso íntimo. Então devemos, nessa noite, meus irmãos, com todo afinco, nos apegarmos à palavra de Deus. Sejamos obedientes a Deus, objetivamente. Sejamos obedientes a Deus, objetivamente, não conhecidos apenas como simpatizantes do Evangelho. Como o autor está alertando contra essa igreja aqui, que estava largando Jesus para seguir Moisés. Largar Jesus para seguir Moisés é ser simpatizante do Evangelho. Largar a palavra de Deus e continuar na igreja é ser simpatizante do Evangelho. Mas que nós possamos ser conhecidos pelo Senhor como crentes fiéis. Porque muitas vezes, meus irmãos, nos nossos dias, nós temos visto a dificuldade, tem sido difícil mesmo, para seguir a palavra de Deus. Não é fácil, mas você e eu precisamos encontrar esse descanso. E o descanso que o Senhor promete aqui é só por meio da sua palavra, sola Escritura. Talvez você nessa noite entrou aqui procurando descanso para a sua alma, para a sua vida, para a sua área emocional. E talvez você tenha buscado em muitos lugares esse descanso. Mas o escritor aos Hebreus está mostrando para mim e para você
Esse descanso está em confiar na palavra do Senhor. Saber que ela é viva e eficaz. E saber que o nosso Deus está nos vendo. Para terminar, meus irmãos, essa mensagem nessa noite, trago o texto de Mateus 11, 28, 29, que diz assim, Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus é o Logos de Deus. Jesus é a palavra encarnada de Deus. Quer encontrar descanso? Se apegue à palavra do Senhor. Quer encontrar descanso? Valorize a palavra do Senhor. Quer encontrar descanso? Fique cada vez mais íntimo disso daqui, a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe a entender cada vez mais a importância da palavra de Deus para a sua igreja. Amém? Amém. Vamos agora, meus queridos, vamos passar para o momento da celebração da ceia do Senhor.